Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aí nestes tempos de quarentena, estamos evitando em vários lugares do Brasil aglomeração de pessoas e as pessoas estão tendo dificuldade de se confessar. Ou seja, é uma época do ano em que haveria mutirões de confissão. Na maior parte dos lugares, o mutirão de confissão foi cancelado e, para evitar exatamente a aglomeração, as confissões, se estão acontecendo, deveriam continuar acontecendo, mas se estão acontecendo de forma muito escassa, sempre com aquelas medidas de precaução, distância, máscara, etc, etc. E, então, como fazer para viver nesse período em que não temos a confissão à disposição? Bom, a primeiríssima coisa é nós entendermos que Deus, na sua providência, sempre sabe tirar um bem de um mal. Ou seja, Deus não permitiria um mal se desse mal não pudesse sair um bem maior. E qual é o bem maior dessa história? O bem maior dessa história é você que está querendo se confessar ou está precisando se confessar, se dar conta que quando a confissão estava lá à disposição, talvez você não tenha feito uma confissão adequada. Ou seja, quantas confissões frouxas, laxas, sem um arrependimento firme, sem um propósito de não mais pecar. Quantos pecados, às vezes, não estou acusando você, mas isso acontece. Eu sou confessor. Quantos pecados de presunção, dizendo, vou pecar, mas eu me confesso. A facilidade com que nós nos confessamos é um bem. Não estou dizendo que não. A facilidade, a frequência da confissão é algo sempre muito bom, mas, como todo remédio, pode ter seu efeito colateral. E o efeito colateral, para algumas pessoas, é exatamente de confissões muito frouxas. Pois bem, como um pai bondoso que quer educar os seus filhos, Deus corta essa possibilidade por um tempo. Vamos nos lembrar que os primeiros cristãos não tinham este dom, essa graça da confissão que nós temos. Confissão devocional, confissão frequente, confissão auricular. A forma como a igreja viveu o sacramento da penitência durante os 6 primeiros séculos era uma forma muito mais rigorosa do que a facilidade que nós temos hoje. Não estou defendendo que a gente retorne àquela disciplina antiga, mas a igreja foi desenvolvendo a prática da confissão frequente, da confissão devocional, e tudo isso deu grandes frutos e é coisa muito boa. Mas Deus sabe que os seus dons podem não somente ser usados, podem ser abusados. Então, é um choque de realidade para muitos. É um chacoalhão para chegar a dizer... Tem gente que está um pouco desesperada. Padre, eu estou em pecado mortal. E agora, padre, se eu morrer, e se eu morrer, e se eu morrer? Bom, veja lá, calma. Se a pessoa está
realmente correndo um risco grave e está numa possibilidade real de morte por doença, etc. e tal, aí nós precisamos realmente procurar o sacramento da confissão e eu espero em Deus que os padres estejam conscientes disso, acho que sim, e atendam a essas necessidades das pessoas que estão em perigo de morte. Agora, se você está em pecado mortal, mas simplesmente está imaginando que você pode morrer, que isto sirva para você como um bondoso, misericordioso momento de penitência e castigo divino. Quantos santos, como por exemplo São João Maria Vianney, negavam absolvição para pessoas durante anos, para que elas realmente firmassem o propósito e realmente quisessem se arrepender. Então, agora que nós estamos vivendo um período de dificuldade de nos confessarmos, é a hora de você caprichar nestas duas coisas. Primeiro, arrependimento. O que é arrependimento? Não é um sentimento. Arrependimento é você, porque Deus me revelou que aqueles atos lá são pecados graves. Deus revelou porque está lá, está no catecismo, está na doutrina da igreja, está nos manuais de moral. Isso é pecado grave, gravemente desordenado. Não pode. Está errado. Então, muito bem. Se eu sei, se a fé da igreja me diz que aquilo é um pecado grave, então eu preciso receber esta notícia na minha inteligência e passar para a minha vontade numa ordem, chegar a dizer: eu detesto estes pecados. Detesto. Arrependimento. Deus que é bondoso, está dizendo isto o ofende a Deus e não somente me prejudica imensamente, fazendo perder o céu e ganhar o inferno. Se eu sei disso, arrependimento. Então reze para que Deus aprofunde o dom, a graça de um arrependimento, até que você tenha realmente um arrependimento profundo, que não é sentimento. Arrependimento não é sentimento. Arrependimento é aquela decisão, aquele ato de vontade que diz: eu detesto estes pecados porque ofendem a Deus e causam todos os males que os pecados causam a mim e aos outros. Segunda coisa, é o tempo de você firmar seu propósito. E o que é propósito? O propósito é o seguinte, é uma determinação de largar, de deixar todos os pecados mortais de uma vez e para sempre. Você pode ter gradualidade e, digamos assim, pedagogia ao lidar com os pecados veniais, mas não com os pecados mortais. Os pecados mortais, você tem que se determinar, fazer um propósito de deixar todos, não aos pouquinhos, de uma vez, e não por um tempo, para sempre. É o momento de você rezar e pedir a Deus isso. E ir preparando a sua próxima confissão, frutuosa, bem anotado. Os pecados graves precisam ser confessados no seu número, se você puder colocá-los pelo menos aproximadamente, né? Com aquilo que foram os agravantes, aquilo que torna o pecado mais grave, né?
Xingar uma pessoa desejando que ela vá para o inferno com o meu coração. Ah, vá para o inferno. Isso é um pecado grave. Você dizer isso para sua mãe? Um agravante. Não é? Porque é sua mãe. E assim por diante. E assim crescer nisso, até que Deus nos dê não somente esse arrependimento meio imperfeito que nós temos. Os teólogos chamam de atrição. Mas Ele nos dê o verdadeiro dom e a graça inestimável de uma contrição perfeita. Não é? É isso que nós temos que fazer. Tempo de crescer na nossa contrição. Pedirmos a Deus muito para nos determinar, com determinada determinação, de parar de ofendê-lo gravemente e amá-lo cada vez mais. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.